Introdução ao Antigo Testamento, Bíblia Hebraica, Palestra 12, a história deuteronomista, a vida na terra, Josué e Juízes. Capítulo 1, Deuteronômio. Eu estava conversando da última vez sobre o conceito de eleição ou escolha, a escolha de Deus por Israel. Israel como escolhido, o que ocorre pela primeira vez no livro de Deuteronômio. Eu estava falando sobre o fato de que, para Deuteronômio, a eleição de Israel por Deus significa ou implica a ideia de que Israel é o povo santo, santo no sentido de separação para Deus. Esta raiz do significado da santidade significa que devem ser separados do comum ou do vulgar. Assim, esta separação implica a separação de pessoas e práticas exóticas que são incompatíveis com o culto a Deus. Por esse motivo, o casamento com os cananeus é proibido em Deuteronômio, e de fato, eles estão para ser totalmente destruídos. Todas as práticas alienígenas devem ser removidas da comunidade da aliança. Agora, uma vez que não havia provavelmente nenhum cananeu no momento da composição do Deuteronômio, segundo alguns estudiosos, esses textos podem ser entendidos como uma espécie de polêmica interna contra os elementos da sociedade israelita, cujas práticas não se conformavam com a política exclusivista Yahvé do Deuteronômio ou ideais exclusivistas de Yahvé. Esta é uma ideia em que voltaremos dentro de um minuto. Eu só quero colocá-la aqui. Separação implica também a separação a serviço de Deus. Isso significa, é claro, a observância de suas leis, especialmente as leis de pureza, a rejeição de práticas pagãs e assim por diante. Assim, o privilégio de ter sido escolhido ou escolhida, ser um povo santo, implica obrigações e responsabilidades. Ao mesmo tempo, é interessante que o Deuteronômio parece estar ciente de alguns dos perigos dessa ideia, o perigo de um complexo de superioridade, o perigo moral envolvido na noção de eleição. Então, o Deuteronômio adverte repetidamente, não é por mérito ou virtude especial que Israel foi escolhido. E Moisés admoesta os israelitas a não supor que a sua herança da terra de Canaã é devido aos seus próprios poderes, ou por conta de qualquer justiça ou virtude que eles possuem. Na verdade, diz ele, longe disso, Israel foi escolhido por Yahvé em um ato de amor espontâneo, que não implica a perfeição, um ato de amor espontâneo para com os patriarcas. E a eleição foi inteiramente a iniciativa de Deus, e não é motivo para Israel se vangloriar. Então, Deuteronômio 7, versículos 6 e 8, se lê, pois tu és um povo consagrado, santo ao Senhor teu Deus, de todos os povos da terra que o Senhor teu Deus te escolheu para ser o povo precioso. Não é porque você é o mais numeroso dos povos que o Senhor colocou seu coração em vós e vos escolheu. Na verdade, você é o menor dos povos, mas foi porque o Senhor lhe favoreceu e manteve o juramento que fez a vossos pais que o Senhor te libertou com mão poderosa e vos salvou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, não sejam tentados. Moisés mais tarde adverte aos israelitas que não sejam tentados a dizer a si mesmo. Isto está em Deuteronômio 8:17. Meu próprio poder e força do meu próprio punho ganharam essa riqueza para mim. Ou ainda, dizer em Deuteronômio 9:4. O Senhor nos permitiu possuir esta terra por causa de nossas virtudes. Pelo contrário, ele enfatiza, é apenas porque a maldade dos cananeus é tão grande que o Senhor tem que expulsá-los de sua terra. E agora, ele está lhes dando uma chance, mas é condicional para você, assim como foi para eles. Não o desaponte, ou ele vai expulsá-los daí, assim como ele expulsou os cananeus. Esse é um tema do Deuteronômio. Vamos ver em um momento como isso é importante, ou em algumas aulas, como é importante essa ideia para o historiador deuteronomista em geral. Mas vamos chegar lá. Outro tema do livro do Deuteronômio é o tema da preocupação providencial, que aparece em Deuteronômio 8. O amor e o cuidado providente de Deus por Israel é expresso através de várias metáforas na Bíblia. E o profeta Oséias, que parece ter ligações muito fortes com o livro de Deuteronômio, o profeta Oséias vai desenvolver ainda mais essa imagem de pai e filho que ocorre em Deuteronômio 8. Então, de certa forma, a linguagem a que estávamos há pouco nos referindo era realmente a linguagem do marido e mulher. Você sabe, alguém que simplesmente ama alguém, não porque ele é perfeito, mas essa é a sua escolha. Ele o favorece, ele o ama essa pessoa, e além disso,
faz um vínculo com eles. Isso não implica nada sobre as outras pessoas, é simplesmente que esta pessoa que tem sido foco. Portanto, temos um monte de imagens como amor e casamento, marido e imagens de esposa usada entre Deus e Israel. Mas também temos este pai e filho imaginário que aparece em Deuteronômio 32:10. A imagem é de uma águia que carrega seus filhotes em suas asas. Ele o encontrou em uma região desértica, em um desperdício de vazio gritante. Ele o encobriu, assistiu, guardou-o com a pupila de seus olhos, como uma águia que desperta os seus filhotes, encurvando-se para seu pequeno. Assim ele abriu as asas e o levou. Ele o carrega entre suas penas, apenas o Senhor o guia. Parece quase ensinar a ideia de que, ao ensinar seus filhos a voar, a águia vai empurrá-los para fora do ninho, rusgar com eles, sustentá-los por um tempo, mais e mais, até que eles peguem a ideia. Assim, Deus está repetidamente testando e corrigindo os israelitas até que estejam prontos para a terra prometida. Assim, o conteúdo de Deuteronômio, que são esses discursos de despedida e a morte e o sepultamento de Moisés, são uma pedra angular adequada para a narrativa do Pentateuco. Mas, ao mesmo tempo, Deuteronômio realmente não encerra esta narrativa, porque no final de Deuteronômio as promessas ainda não estão cumpridas. As pessoas ainda estão fora da terra. Alguns têm sugerido que isso é muito proposital. Ele aponta para uma data exílica para a composição final do trabalho. Isto é, quando ele foi finalmente redigido, os redatores estavam no exílio, escrevendo para um povo que vive no exílio. E o deuteronomista quer deixar claro que é a fidelidade à Torá, ao invés da resistência na terra, que é extremamente importante. Mas, em qualquer caso, Deuteronômio não é apenas o livro de conclusão do Pentateuco, ou a história que começou em Gênesis. É também a primeira parte de um trabalho muito maior, mais literário, como eu mencionei da última vez. Um trabalho que vai de Deuteronômio até o final de 2 Reis. E vamos considerar hoje o programa e a obra desta chamada escola deuteronomista.